Dando continuidade ao nosso tema 7, capacidade operacional, hoje nós veremos os fatores que afetam a capacidade operacional e também veremos a diferença entre a capacidade operacional teórica e a capacidade operacional efetiva. Nós vamos falar agora da velocidade de trabalho, como ela influencia na capacidade operacional. A velocidade de trabalho, ela varia de acordo com o tipo de operação agrícola que nós vamos realizar, o espaçamento e o tipo de cultura, topografia e as condições do terreno. Então, cada operação ela vai ter uma velocidade específica para ser realizada. Então, por exemplo, a aração, a velocidade média é de 5 km por hora. A subsolagem também é realizada geralmente a velocidades mais baixas, entre 4 e 5 km por hora. A gradagem geralmente pode ser realizada a velocidades mais altas, 7 km por hora. O escarificador ele geralmente atinge velocidades mais altas, pode ser passado a 8, 9 km por hora. O plantio já tem que ser feito a velocidades mais baixas, entre 5 e 6 km por hora. Então, cada operação vai ser realizado com uma velocidade específica. A largura de trabalho a gente pode obter direto dos catálogos de fabricantes ou a gente pode medir em campo. Na aula prática, eu vou mostrar para vocês, a gente estimou a largura do arado em campo. Então, para os arados, a gente já viu que a gente pode estimar para arados de aivecas direto, com o número de aivecas e a largura de cada aiveca. E para arados de discos, a gente tem que fazer a estimativa de acordo com o diâmetro. Então, a gente não utiliza o diâmetro total do disco, porque ele não aprofunda 100% do diâmetro. Então, a gente tem que fazer para a largura de corte, essa relação entre o diâmetro do disco com o quanto ele vai cortar. Nós já vimos isso na aula de preparo do solo. Para grades, nós também já vimos como que a gente estima a largura das grades. Então, relembrando aqui, a gente calcula a largura da grade de acordo com o número de discos da seção dianteira. Então, a largura de corte, dada em metros, ela depende do número de discos da seção de ataque, ou da seção dianteira. E quando a gente não tem a informação da distância entre os discos, a gente usa essa distância média de 20 centímetros. Um detalhe que a gente tem que observar é que quando a gente está falando de preparo convencional do solo, se a gente estiver trabalhando com uma grade de simples ação, a gente considera 3 passadas da grade na área. Então, se a gente vai fazer uma gradagem utilizando o sistema de preparo convencional e a gente tem uma grade de simples ação, a gente tem que passá-lo 3 vezes na área. Se for uma grade de dupla ação, pode ser uma grade offset ou tandem, a gente passa a grade 2 vezes. E isso aqui, óbvio que não é uma regra, é uma consideração que a gente faz, mas tudo a gente tem que observar em campo a necessidade dessas passadas. Mas para nossas estimativas aqui dos cálculos, a gente vai adotar essa convenção aqui. Mas em campo, é claro que a gente tem que observar se são necessárias essas passadas. Pode ser que seja necessário menos ou mais passadas. O outro fator que altera e que é importante para a determinação da capacidade de trabalho ou da capacidade operacional é a eficiência de campo. E a eficiência de campo ela diz respeito à porcentagem de tempo total, ou o tempo, a porcentagem do tempo que está sendo utilizado para realmente trabalhar naquela operação, ou seja, o trabalho efetivo. E a eficiência de campo ela é influenciada pelas necessidades de paradas da máquina. E quais são as necessidades de parada? Por que a máquina tem que parar? Então, ela tem que parar para abastecimento. Então, por exemplo, se é uma semeadora, eu tenho que abastecer a máquina com sementes. Limpeza dos discos dos implementos, seja de preparo do solo, ou a própria semeadora tem discos também. Para o descanso do operador, o operador tem horário de almoço, ele tem os horários de descanso. A máquina precisa de regulagem ao longo do turno de trabalho, ao longo das 8 horas de trabalho do dia, a máquina necessita de regulagens. Às vezes a máquina precisa de algum reparo, pode quebrar alguma coisa durante o turno de trabalho. Então, são alguns itens que durante o dia, durante o turno de trabalho,
é necessário parar, e isso influencia na eficiência de campo. Outra coisa que influencia é o formato da área, né? Então, o formato, o tamanho e a topografia da área. Além disso, o número de manobras. E isso vai ser influenciado também pelo formato da área e o tipo de implemento que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se a gente tem para o preparo do solo, né, o preparo convencional, um arado de disco ou de aiveca, tanto faz. Se ele for fixo, ele vai tombar a leiva do solo somente para um lado, que é para a direita. Então, a gente tem maneiras de adotar esse manejo, né, esse preparo, porque ele só vai reverter o solo, né, para um lado. Então, a gente pode fazer a operação que a gente chama de fora para dentro. Então, a gente começa, né, nas bordas do talhão até que chegue no centro do talhão. Então, a gente faz manobras de cabeceira, né, e começa de fora para dentro. Então, observe que, nesse caso, né, a gente começa aqui, onde está indicando essa seta, e o solo está sendo jogado para a direita aqui desse lado. Chega aqui na cabeceira, o trator dá a volta aqui na área, até o fim aqui do talhão, e entra aqui nesse lado aqui, e vai revolvendo o solo, porque ele só joga para a direita. Chega aqui no final, ele volta, faz a manobra aqui, e vem adjacente aqui, revolvendo o solo para a direita. Chega aqui no final, ele faz a manobra de cabeceira aqui, e vem adjacente aqui, revolvendo e jogando o solo para a direita. E assim ele vem até que ele chegue no centro do talhão. Então, essa operação é realizada de fora para dentro. Ou eu posso realizar ela de dentro para fora. Então, ele inicia no centro do talhão, jogando aqui o solo para a direita, faz a manobra de cabeceira aqui e vem adjacente, jogando aqui o solo desse lado. Faz aqui a manobra e vem aqui agora nesse sentido. E assim vai, dando voltas aqui, até que feche o talhão. Então, esse aqui é o sentido de dentro para fora. Então, esse é o manejo adotado, né, para arados fixos. Para o sistema de aração com manobras de cabeceiras de arado fixo, nós temos a situação de abrir o talhão ou fechar o talhão. Então, no primeiro caso aqui, nós temos o sistema que está abrindo o talhão, e no sistema de baixo, fechando o talhão, ou seja, ele começa de fora para dentro. E isso causa dois fatores em campo. Um deles é um camalhão. Então, quando a gente faz abrindo o talhão, forma um camalhão, ou seja, é como se fosse um amontoado de solo maior, aonde iniciou-se a operação. E quando a gente faz fechando o talhão, forma um sulco, né, que a gente chama de sulco morto. Então, vai ficar como se fosse uma vala no centro da área após o término da operação que a gente fez fechando o talhão. Os outros pontos aqui marcados, né, C e D, então D é a cabeceira e C é o quadro de aração, né, então que foi o que já está arado aqui. Então, geralmente a gente intercala. Então, se num período a gente, né, num ano a gente faz abrindo o talhão, no outro a gente faz fechando o talhão, para diminuir o efeito, né, dessa formação do camalhão e da formação do sulco morto. Quando a gente tem arados reversíveis, aí a gente consegue fazer passadas adjacentes, né, com essas manobras de cabeceiras, e aí a gente tem manobras, né, que a gente chama fechando o talhão com manobras na diagonal, contínuo, com giro de 90 graus, ou abrindo e fechando o talhão com giro de 270 graus. Então, primeiro aqui, o chamado, né, que é o mais comum, passadas adjacentes com manobras de cabeceira. Então, aqui ele vem, começa aqui, né, no início do talhão, vamos dizer, e está jogando aqui para a esquerda. Faz a manobra de cabeceira, reverte o arado, né, o sentido do disco, e joga agora para a direita. E vem agora
no final do talhão, faz a manobra, vem adjacente, inverte, né, reverte os discos e joga para a esquerda. E assim vai, fazendo as manobras de cabeceira com passadas sempre adjacentes, até completar o talhão. E aí a gente tem, né, as outras manobras, né? Então aqui é contínuo com giro de 90 graus. Então ele inicia aqui nesse lado do talhão e vem sempre com o mesmo sentido aqui, né, de giro, e vem contornando aqui o talhão, dando sempre esses giros de 90 graus. Observem que fica esses cantos, né, sem fazer a aração. No final, né, da operação, o operador da máquina ele tem que vir e fazer uma diagonal aqui, ou fazer só o canto, ele não pode deixar essa área sem fazer a aração. Aqui, nesse caso, já é fechando o talhão com manobras na diagonal. Então, ele faz esse lado, depois ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí ele faz a linha de baixo. E assim vai. Depois, no final, ele faz toda essa diagonal que vai ficar livre e depois toda essa diagonal aqui que vai ficar livre. E tem abrindo o talhão ou fechando o talhão com giro de 270. Então, ele pode fazer essa manobra tanto começando do centro ou começando das bordas. Então, ele vem, aqui ele começou do centro, né? Então, aqui ele vem, quando chega na borda, ele dá um giro de 270 aqui para ir para a próxima borda. E assim ele vai fazendo, né, para contornar as laterais, dando esse giro de 270, né, para ir para a próxima linha. Então, são manejos, né, formas diferentes de se adotar cada uma das estratégias. Então, depende muito do formato da sua área para você escolher qual que é a mais indicada. Não tem qual que é a melhor ou qual que é a pior. Todas têm eficiências parecidas. Então, vai depender do formato da sua área. Bem, a capacidade operacional teórica, ela é dada pela razão entre a área trabalhada e o tempo gasto, se a gente considerar a máquina trabalhando 100% do tempo, a velocidade nominal de trabalho, e utilizando 100% de sua largura. Ou seja, quando a gente tem uma eficiência de 100%, a gente está aproveitando 100% do tempo para realizar o trabalho. Então, a gente não considera na capacidade operacional teórica o tempo de paradas em que as máquinas não estão realizando o trabalho em campo. A gente considera que a gente tem 100% de trabalho efetivo. Então, a capacidade de trabalho, né, ou capacidade operacional, ela é dada pela produção, né, a área, pelo tempo, em hectares por hora. O cálculo da capacidade operacional teórica ele também pode ser dado em função da velocidade e da largura de trabalho. Uma vez que a gente desmembra a área, se a gente fizer velocidade vezes largura, a gente tem área por tempo. Então, a gente pode calcular a capacidade operacional também dessa forma. O fator 10 aqui é o fator de correção, porque a gente quer passar para hectares. Então, o 10 aqui é apenas o fator de correção. Então, a capacidade de trabalho teórica, ou capacidade operacional, né, pode ser dada também pela velocidade vezes a largura, dividido por 10 em hectares por hora. O 10 a gente usa na equação se a gente entrar com a velocidade em quilômetros por hora e a largura em metros. Bem, a capacidade operacional efetiva, ela é a razão entre a área trabalhada e o tempo total. Então, o que é esse tempo total? Ele inclui tudo, né? Paradas, manobras, o tempo de abastecimento da máquina. Então, a gente tem a capacidade operacional efetiva, ela é dada pela velocidade vezes a largura, dividido por 10, né? Que é o fator de conversão, vezes F. Então, o F aqui é a eficiência de campo. Então, daqui a gente tira, né, que a eficiência de campo, ela nada mais é do que a capacidade de trabalho efetiva sobre a teórica. Então, a capacidade operacional efetiva, né, também dada em hectares por hora, e a eficiência de campo, F, ela é um decimal, né, porque
a gente tem uma porcentagem, né, do quanto a gente realmente realizou de trabalho. Então, aqui a gente tem um quadro, né, com algumas eficiências de campo para diferentes operações agrícolas, né, as mais comuns, e também as velocidades mais comuns para cada operação. Bem, então, a parte teórica sobre capacidade operacional era isso que nós tínhamos para passar para vocês. Então, finalizamos aqui o nosso tema 7. Não deixem de praticar os exercícios, assistam às aulas de exercícios resolvidos e tentem praticar além dos exercícios passados. Bons estudos e até a próxima aula!